Seja bem-vindo ao canal Palavra que Conecta. Hoje é o dia 19 de julho da nossa jornada de leitura da Bíblia em 365 dias. Prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 28, dos versículo 1 ao versículo 21. E Davi reuniu todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das companhias que ministravam ao rei, em turmas, e os capitães sobre os milhares, e capitães sobre as centúrias, e os mordomos sobre todos os bens e posses do rei. E dos seus filhos, com os oficiais e com os homens poderosos e com todos os valentes em Jerusalém. Então se pôs o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Quanto a mim, tinha no coração edificar uma casa de repouso para a arca do pacto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E havia-me preparado para a construção. Porém, Deus me disse: Tu não edificarás uma casa para o meu nome, porque tens sido homem de guerra e tens derramado sangue. Todavia, o Senhor, Deus de Israel, me escolheu diante de toda a casa do meu pai para ser rei sobre Israel para sempre. Porque ele tem escolhido Judá para ser o soberano, e da casa de meu pai. E dentre os filhos de meu pai agradou-se de mim para me fazer rei sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, pois o Senhor me tem dado muitos filhos, ele escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E ele disse a mim: Salomão, o teu filho, edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu tenho escolhido para ser meu filho e eu serei o seu pai. Além disso, estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos como neste dia. Agora, portanto, à vista de todo Israel, a congregação do Senhor e aos ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que vós possais possuir esta boa terra e deixá-la como herança para os vossos filhos, depois de vós para sempre. E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus do teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma mente bem disposta. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e compreende todas as imaginações dos pensamentos. Se tu o buscares, ele será por ti encontrado. Mas se tu o abandonares, rejeitar-te-á para sempre. Atentai agora, porque o Senhor tem te escolhido para edificar uma casa para o santuário. Sê forte e fazei-a. Então Davi deu a Salomão, o seu filho, a planta do pórtico e das suas casas, e dos seus tesouros, e das suas câmaras superiores, e dos seus salões internos, e do lugar do propiciatório. E a planta de tudo que ele teve pelo Espírito, dos átrios da casa do Senhor, e de todas as câmaras em redor, dos tesouros da casa de Deus, e dos tesouros das coisas sagradas. Também para as turmas dos sacerdotes e levitas, e para toda a execução do serviço da casa do Senhor, e para todos os vasos do serviço na casa do Senhor, ele deu o peso de ouro para os vasos de ouro, para todos os instrumentos de todas as formas de serviço. Também o peso de prata para todos os instrumentos de prata, para todos os instrumentos de cada espécie de serviço. E o mesmo peso para os candelabros de ouro e suas lâmpadas de ouro, segundo o peso de cada candelabro e as suas lâmpadas.
também para os candelabros de prata, segundo o peso do candelabro, e as suas lâmpadas, segundo o uso de cada candelabro. E por peso ele deu ouro para as mesas do pão da proposição para cada mesa, e de modo semelhante prata para as mesas de prata. Também ouro puro para os ganchos e para as tigelas e para as taças e para as bacias de ouro, ele deu ouro por peso para cada bacia, e de modo semelhante prata por peso para cada bacia de prata. E para o altar do incenso, ouro refinado por peso, e ouro para o modelo da carruagem dos querubins, que estendiam as suas asas e cobriam a arca do pacto do Senhor. Tudo isso, disse Davi, o Senhor me fez entender, por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. E Davi disse a Salomão, o seu filho: sê forte e de boa coragem, e faz isto. Não temas, não te apavores, porque o Senhor, Deus, o meu Deus, estará contigo. Ele não te faltará, tampouco te abandonará, até que tenhas terminado toda a obra para o serviço da casa do Senhor. E eis que as turmas dos sacerdotes e dos levitas estarão contigo para todo o serviço da casa de Deus. E estará contigo para todo método de trabalho, todo perito bem disposto para todo método de serviço. Também os príncipes e todo o povo estará completamente sob o teu comando. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1 ao 30. Sobretudo, o rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem somente Deus tem escolhido, é ainda jovem e tenro, e a obra é grande, porque o palácio não é para o homem, mas para o Senhor Deus. Agora tenho preparado com toda a minha força para a casa do meu Deus o ouro para as coisas a serem feitas de ouro, e a prata para as coisas de prata, e o bronze para as coisas de bronze, o ferro para as coisas de ferro, e a madeira para as coisas de madeira, pedras de ônix e pedras para serem assentadas, pedras cintilantes e de diversas cores, e toda sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. Além disso, em meu amor pela casa do meu Deus, os meus próprios bens de ouro e prata os tenho dado à casa do meu Deus, acima e além de tudo o que tenho provido para a casa do santuário, a saber, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata refinada, para revestir as paredes das casas. O ouro para as coisas de ouro, e a prata para as coisas de prata, e para toda sorte de obra a ser feita pelas mãos de artesãos. E neste dia, quem está disposto a consagrar o seu serviço ao Senhor? Então, o chefe dos pais e príncipes das tribos de Israel, e os capitães de milhares e de centúrias, com os governantes da obra do rei, contribuíram voluntariamente, e deram para o serviço da casa de Deus, de ouro 5.000 talentos e 10.000 dracmas, de prata 10.000 talentos, de bronze 18.000 talentos e 100.000 talentos de ferro. E aqueles que possuíam pedras preciosas deram-nas ao tesouro da casa do Senhor pela mão de Jeiel, o Gersonita. Então o povo se regozijou por aquilo que eles ofereceram voluntariamente, porque com coração perfeito ofereceram voluntariamente ao Senhor. E o rei Davi também se regozijou com grande alegria. Pelo que Davi bendisse ao Senhor diante de toda a congregação, e Davi disse: Bendito sejas tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, para todo o sempre. Tua, ó Senhor, é a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque tudo que está no céu e na terra é teu. Teu é o reino, ó Senhor, e tu és
exaltado como cabeça acima de tudo. Tanto as riquezas como a honra vêm de ti, e tu reinas sobre tudo. E na tua mão está o poder e a força, e na tua mão está o engrandecer e o dar poder a todos. Agora, pois, nosso Deus, damos graças a ti e louvamos o teu glorioso nome. Porém, quem sou eu e quem é o meu povo para que sejamos capazes de oferecer tão voluntariamente desta maneira? Porque todas as coisas vêm de ti e do que é teu temos dado a ti. Porque somos estrangeiros e peregrinos diante de ti, como foram todos os nossos pais. Os nossos dias na terra são como uma sombra e não há nenhuma esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda esta abundância que temos preparado para te edificar uma casa para o teu santo nome vem da tua mão, e é toda tua. Sei também, meu Deus, que tu provas o coração e tens prazer na retidão. Quanto a mim, na retidão do meu coração, tenho oferecido voluntariamente todas estas coisas. E agora vi com alegria o teu povo, o qual está presente aqui, oferecer voluntariamente a ti. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, nossos pais, conserva para sempre na imaginação dos pensamentos do coração do teu povo e prepara o seu coração para ti. E dá a Salomão, meu filho, um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos. E para fazer todas estas coisas e para edificar o palácio, para o qual tenho feito provisão. E Davi disse a toda a congregação: Agora bendizei ao Senhor vosso Deus. E toda a congregação bendisse ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram suas cabeças e se prostraram ao Senhor e ao rei. E eles imolaram sacrifícios ao Senhor e ofereceram ofertas queimadas ao Senhor no amanhecer posterior àquele dia. A saber, 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, com as suas ofertas de bebida e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam diante do Senhor, naquele dia com grande júbilo. E fizeram Salomão, o filho de Davi, rei pela segunda vez, e o ungiram para o Senhor, para ser o governador-mor, e Zadok, para ser sacerdote. Então Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedeceu. E todos os príncipes e os homens poderosos, e de modo semelhante, todos os filhos de Davi submeteram-se ao rei Salomão. E o Senhor magnificou Salomão sobejamente à vista de todo Israel, e o ortogou e ele tamanha majestade real, como não havia se concedido em Israel a nenhum rei antes dele. Assim Davi, o filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E o tempo que ele reinou sobre Israel foi de 40 anos. 7 anos ele reinou em Hebrom, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. E ele morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e honra. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Ora, os atos do rei Davi, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro de Samuel, o vidente, e no livro de Natã, o profeta, e no livro de Gade, o vidente, com todo o seu reinado e poder, e os tempos que sobrevieram a ele, e a Israel, e a todos os reinos da terra. Romanos, capítulo 5, do versículo 6 ao 21. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele,
para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado? Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morrermos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de forma alguma. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhe, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração a forma de doutrina à qual fostes entregues. E tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza de vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estava livres da justiça. E que frutos tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Salmo capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5. Salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda corretamente e trabalha a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu vizinho, nem se dedica à censura contra seu vizinho. Em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas ele honra aqueles que temem ao Senhor. Aquele que jura para a sua própria ofensa e não muda. Aquele que não retém seu dinheiro por usura, nem recebe recompensa contra o inocente. Aquele que faz estas coisas nunca será abalado. Provérbios, capítulo 19, do versículo 18 ao versículo 19. Castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixeis que a tua alma ceda por causa de seu choro. Um homem de grande ira sofrerá a punição, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Chegamos ao final de mais uma leitura. Que a palavra de Deus conduza você a Cristo, fortaleça sua fé e transforme sua vida. Obrigado por caminhar conosco nesta jornada da Bíblia em 365 dias. Se esta leitura edificou você, inscreva-se no canal e volte amanhã, para continuarmos contemplando Jesus Cristo, o centro de toda a Escritura. Deus abençoe.